Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Superacast. Estamos aqui na nossa primeira temporada e nós trazemos aqui histórias de superação e pessoas que venceram na vida através dos seus esforços, das suas decisões. Ao meu lado aqui está Anderson Papacídio, meu amigo e sócio aqui nesse projeto, e hoje nós estamos recebendo um cara muito especial. Esse é fenomenal, a história dele é incrível, né? Ele é proprietário aqui da imobiliária União. Ele vai falar um pouco sobre o legado que ele tem construído aqui na nossa cidade. Pedro, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado pela sua presença aqui e eu quero deixar o espaço aberto para você se apresentar aí para nossa audiência. Obrigado, Cassião, brigadão de coração, é um prazer estar aqui contigo, é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente vem construindo, do que a gente vem trabalhando por esses dias, nesses últimos tempos aí, né, desde do processo de transição que a empresa passou de um ano e pouco para cá, meio forçado, mas foi, né? E, na verdade, só te corrigindo um pouquinho, não é mais Imobiliária União, agora é União Imobiliária, nós invertemos o nome, depois do rebranding, porque isso é um dos principais pilares nossos. Agora a gente acredita que primeiro nós somos União para depois ser imobiliária, primeiro nós pensamos nas pessoas, para depois a gente pensar nos imóveis. Porque a gente, depois desse processo de transição do rebranding que a gente fez, já dando uma palhinha do que a gente vai falar um pouco até, né, do que a gente fez ultimamente, nós acreditamos primeiro, hoje, muito nas pessoas. A gente crê que o nosso foco principal está nas pessoas. Por isso que a gente mudou. A gente acredita que primeiro vem as pessoas, para depois vir os imóveis. Isso tanto como colaborador, quanto como cliente mesmo que passa através da nossa empresa. Então a gente inverteu o nome, nós somos hoje União Imobiliária, porque primeiro vem as pessoas, para depois a gente pensar nos imóveis. Mas já entrando nessa linha aí da nossa empresa, do que a gente tem vivido. Mas quero te agradecer pelo convite e vamos aí, tô pronto para a sabatina. É isso aí. Pedro, como ele falou, queremos agradecer mesmo por você ter aceitado o convite para estar aqui contando a sua história, que eu tenho certeza, um pouquinho que eu descobri a história aqui, que o Cássio me contou, é uma história que vai motivar muitas pessoas, vai ativar muitas pessoas que às vezes estejam passando pelas mesmas situações que você passou. E eu quero que você, começando aqui, para a gente entender, para o pessoal de casa entender também, quem era Pedro antes da Imobiliária União? Você sempre esteve ali? Como que era o Pedro antes disso? Não existiu. O Pedro nasceu dentro da Imobiliária União, na verdade, né? A Imobiliária União veio antes do Pedro. A Imobiliária União nasceu em 1985, o Pedro nasceu em 1989. Então, eu não me vejo... praticamente, nós somos uma coisa só, eu e a União. Então, a gente... eu, desde criança, eu nasci dentro da União, eu vivi dentro da União, eu vi meus pais dentro da União. Meus pais trabalhavam até tarde na imobiliária. Eu tinha, vizinho da sala da minha mãe, tinha um quartinho dentro do antigo escritório nosso, que ficava o meu berço, que ficavam meus brinquedos, que ficavam minha televisão. Então, tipo, tudo que você pode pensar de imobiliária na vida, eu vivi. Tudo que você pode pensar. O nosso escritório naquela época era onde é o restaurante oriental hoje. Era ali. A União. Na verdade, antes mesmo é onde é na frente da União, aquela farmácia de manipulação. Sim. A União foi ali. Dali a gente foi para onde era o prédio do Oriental. E depois, em 1997, meu pai comprou aquele prédio que a gente está hoje, que é ali na Bahia com o Carlos Gomes. Mas como que era o Pedro antes da União? Não existe. Teve um momento do Pedro em que eu fiquei longe da União, que foi onde eu saí para estudar. Eu fiz faculdade fora e trabalhei fora por um período. Então eu estudei 4 anos de faculdade, trabalhei mais 5 anos fora, 4, 5 anos fora, no mercado financeiro em São Paulo, onde eu ganhei muita base para extrair muito conhecimento naquela época para poder voltar e cuidar do nosso negócio da maneira... Na verdade, eu voltei por conta de um chamado de Deus, não foi nenhuma intenção minha, porque eu estava numa carreira meteórica em São Paulo, explodindo lá, e não entendia os desígnios de Deus na minha vida, mas Deus me mandou de volta para cá por, enfim, diversos fatores. Mas foi no velório da minha avó que Deus me mandou de volta. E Deus falou muito forte comigo, falou que era hora de voltar. E eu, sim, em São Paulo, com 24 anos, 25 anos, por aí. 24, perdão.
que eu vou definir voltar. Cara, eu com 24 anos já era coordenador de mesa de operações em São Paulo. Um salário... Na mesma área ou não? Na finanças. Finanças. Eu era coordenador de mesa de operações de trade, derivativo. Eu fui do Banco Votorantim, depois fui da Cosan, do Grupo Magnesita. E com um salário, tipo, para aquela época de 2013, 12, um salário de 13, 14 mil reais por mês, com um bônus que chegava a 10 vezes meu salário no ano. Então, tipo, eu podia multiplicar meu salário vezes 10 ainda do que eu fazia. Era um absurdo. Então, eu tinha esse bônus aí absurdo. E aí, a hora que eu falei pro meu pai e minha mãe que eu tava voltando para trabalhar com eles na imobiliária, ele falou, você tá louco? Qual que é teu problema? Você tá com uma carreira maravilhosa. Eu já com faculdade, pós-graduação, já tinha morado fora, feito intercâmbio, etc. Você quer voltar para Marília, pro interior, para fazer o quê aqui? Eu falei, cara, não sei, eu preciso voltar. E eu não entendia, ninguém entendeu naquela época. Hoje, depois de tudo o processo que a gente passou, a gente entende que Deus estava me moldando pouco a pouco para tomar a posição que eu tô tomando hoje. Né? Cara, que legal, cara. Interessante que você fala isso também, porque muitas pessoas, elas atrelam ou sucesso ou propósito em questão de recursos financeiros, né? Mas no seu caso, você fala, você já estava com uma carreira sólida financeiramente, vamos falar assim, tinha uma carreira, tinha um bom recurso, e mesmo assim você veio para encarar um novo. Sim, né? Na verdade eu voltei para ser corretor, Cássio. Não voltei para ser filho do dono. Sim. Eu voltei para ser corretor e na época eu fui vender o Verana. Eu fui pastinho embaixo do braço e fui vender. Fui ser corretor. Cara, coisa de louco. Quem acreditar, não, sim, quem pensar não acredita. Primeira venda que eu fiz na minha vida foi no lançamento do Verana. Lá atrás. Vendia lote a 72 mil no Verana. 70 mil. 68, 72, 70 mil. E eu saí para vender lote. Falei, cara, olha que louco isso. Um moleque que, tipo, supostamente tinha tudo. Voltei, obviamente pensava em algumas coisas, umas ideias para a empresa e tal, mas meu pai falou, você quer voltar, você vai voltar na base, meu irmão. Você não vai não vai chegar aqui dando pitaco para todo mundo, não. Voltei com a minha mochilinha nas costas e fui ser corretor. Tinha um gerente lá na época, que era um gerente meio que geral, e tinha um coordenador de lançamento. Eu não fui lá para ocupar cadeira nenhuma, né? E aí eu fui para ser corretor e vamos embora, vamos tocar o pau. E muita gente não entende, né? Porque tem pessoas que podem olhar pro Pedro hoje e pensar que o Pedro não passou por um processo. Mas, na verdade, tudo que você quer alcançar na vida, você precisa de um processo. Eu, com 15 anos de idade, arquivava a prestação de conta de locação. Eu era boy da União com 14, 15 anos de idade para poder ganhar um dinheirinho nas férias. A vida inteira, cara, quando eu falo que eu vivi todos os processos dentro da minha imobiliária, eu vi de tudo. Eu vi desde da empresa do meu pai e da minha mãe quebrar em 2001, por conta de um grupo que se formou lá dentro, enfim... roubaram, a gente foi roubado em 2001 e até, cara, o sucesso de lançar empreendimento e vender em tipo 6 horas. Então eu vi de tudo dentro de uma imobiliária já. Então, muita coisa que quando o corretor a gente vem falar com a gente tem aquele tato, fala, nossa, já vi essa história, sabe? Você já vê de tudo. Então você conhece muita coisa já, porque foi o que eu falei, eu nasci dentro de uma imobiliária. Tudo que pode imaginar, a gente acabou vivendo e vivenciando lá dentro, né? Mas quando eu voltei efetivamente para trabalhar, eu voltei para trabalhar de corretor. Aí, depois de um tempo só, cara, de trabalhando de corretor, fiquei trabalhando, vendendo apartamento. A primeira venda que eu fiz foi um terreno no Verana. Depois eu vendi um apartamento no Via Funchal. Não, Via Funchal não. Puta, não vou lembrar. É um desses apartamentinhos pequenos, assim. Vendi um apartamento, depois vendi... fui vendendo coisinhas pequenas, assim, porque era o que eu conseguia, era o que estava no meu alcance na época e tal. Mas depois que eu fui ser coordenador de lançamentos dentro da imobiliária, aí depois eu fui ser gerente de terceiro, para cuidar de equipe de terceiro. Aí depois que eu fui ser diretor para cuidar de 2. Aí depois só que eu fui ser dono efetivamente, sócio da empresa. Mas... foi um processo. Na verdade, para eu ser sócio efetivo da empresa, foi só quando meu pai ficou doente. Quando meu pai ficou doente em 2022, que a gente fez a transição para mim da empresa. E aí, a hora que eu vi, eu falei, é totalmente diferente, assim... Agora é responsabilidade, né?
Quando você vira a ponta da corda, o negócio é diferente, porque, tipo assim, Sim. não é mais você dependendo. Quando, tipo assim, eu falo que quando você vira a ponta da corda, é quando você pega e a última responsabilidade é sua. A última. Porque quando dá alguma coisa errada, eu sempre recorria, sei lá, pro meu pai, recorria pra minha mãe, mas não. Agora o último da ponta é você. Se alguma coisa dá errado, você é o último a resolver. E cara, foi complicado, mas Deus em todo momento esteve ali. Tava junto. Tava. Eu vi você falando aí, até eu me emocionei assim por dentro, porque quando você falou que você recebeu um chamado e Deus falou para você volta, aconteceu um episódio comigo, eu estava morando em outro país, e aconteceu também, ele falou, volta para Marília, volta para seus pais e tal, e aconteceu um problema com meu pai também nessa época, e eu até me emocionei, e é muito bom você falar isso, que às vezes as pessoas em casa ali tá na situação, e quando ele recebe um chamado, não volta, ou ele recebe um chamado, e hoje eu vejo que você comentando o que os planos de Deus, às vezes a gente naquele momento não entende. Você não entende aquele Sim. plano que ele está falando, o que ele Entendo. está fazendo. Só que se você crê que Deus é na sua vida, como você creu, você percebe Sim, cara. agora o que ele fez. E eu vou contar uma coisa pra vocês, até compartilhar uma coisa com vocês. Em 2001, quando a gente quebrou mesmo, efetivamente, e isso não é demérito, não é coisa que, assim, pra ninguém, mas eu peguei um ranço desse mercado imobiliário absurdo. Peguei raiva, eu tinha raiva disso. Eu falava, cara, eu jamais quero trabalhar nisso. Eu jamais, porque isso aí acabou com a minha família. Porque, tipo assim, a gente tinha muita coisa. Eu lembro da gente ter... Cara, eu tive uma infância, graças a Deus, muito boa e tal. Então, eu lembro de estar dentro de casa. A gente morava numa casa Maria Isabel. De estar dentro da piscina. E meu pai e minha mãe falando que aquela casa já não era mais nossa. Meu pai tinha uma BMW preta e minha mãe uma BMW branca em 2001. E no dia seguinte, meu pai não tinha mais carro e minha mãe tinha eles compraram um carro só, que era tipo um Palio para eles dividirem, porque eles já tinham perdido os 2 carros. E, enfim, foi um caos na nossa vida. E meu pai virou pra minha mãe e falou assim, cara, eu não sei fazer nada além de trabalhar. E minha mãe falou também não. Nesse momento, minha mãe abriu um salão de cabeleireiro em 2001. Olha que cada coisa de louco, Cássio. Minha mãe abriu um salão de cabeleireiro. Meu pai foi lá e assumiu a bronca de frente. Falou, vamos lá e vamos resolver tudo. O que roubaram a gente vai restituir um por um. Com quantos anos que você estava nessa fase? 12. 12 anos. Ah. E você disse que quebrou. Hoje você consegue identificar? Foi por o quê? Roubaram ou você consegue... Foi depois... naquela época eu pagava locação. Pagava locação dentro da imobiliária, normalmente dinheiro, cheque. Naquela época, aí foi 2 giros de locação com envelope vazio. Eles depositavam o envelope vazio no banco. Aí saiu o comprovante. Tá, entendi. Porque na época, tendo dinheiro ou não, você saiu o terminalzinho, Saiu o né? terminalzinho. Porque só no outro dia que vai conferir os envelopes e tal, né? E aí, meu pai confiava muito nas pessoas que estavam administrando. E vai... E pau. Nossa. Foi punk, cara. Foi punk. Não foi muito... Foi bem E difícil. eu imagino que como você, no setor financeiro, hoje você tem uma visão totalmente diferente. Você hoje consegue ali administrar de uma forma que isso não aconteça, que eu não tenha isso. Porque hoje a gente não trabalha com locação, né? Na verdade. Vocês não... A gente não trabalha com locação. Ainda. Já tô dando uns spoilers aí. A gente não trabalha com locação. Mas a ideia E hoje 100% do controle financeiro da empresa tá na minha mão. Eu tenho pessoas que me ajudam lá dentro, né, do financeiro, que lançam todas as despesas, lançam todas os recebimentos, tal, mas todo o processo de pagamento e recebimento da empresa, se não tiver minha autorização, não vai para frente. Então não se paga ninguém, nem recebe sem passar pela nossa conta. Não passa na conta de ninguém. Isso é bacana você falar, porque eu já vi esses dias um grande empresário também falando a mesma coisa. Ele tem 50 empresas. E ele falou que a única coisa que, para ele conseguir tudo isso, ele precisa de pessoas do lado dele. Porém, a única coisa que ele não abre mão é de olhar tudo que entra na empresa e tudo que sai. Isso eu vejo também. Porque ele 100%. falou assim, cara, não é para mim, tipo, saber o que tá acontecendo. Ele falou, tem vidas ali que estão dependendo, que estão ali no nosso...
não é só nossa ali, é uma empresa, é vidas que estão sendo transformadas. Então, se eu não observar aquilo, talvez de 1 ou 2, alguma laranja podre, alguma coisa vai destruir aquilo. Não, isso eu vejo tudo, cara. Eu vejo tudo. Isso é uma coisa que eu vejo, confiro, cara, cada centavo que entra para ver se é aquilo mesmo e cada centavo que é repassado para corretor, tudo. Até porque hoje a gente tem um sistema de pagadoria da imobiliária. Então, por exemplo, o cara vai pagar qualquer tipo de comissão, ele paga um boleto e a gente já deixa programado o split da comissão, né? Então, por exemplo, assim, o cara pagou um boleto, já deixa splitado. É tantos por cento pro corretor, tantos por cento pro captador, tantos por cento pro gerente, tantos por cento pro diretor, tantos por cento pro imobiliário. Então já cai na minha conta só o que é meu. Nem cai na conta o que é dos outros. Então, porque eu falo, cara, que tem uma coisa que eu tenho pânico na minha vida é ter dinheiro dos outros na minha mão e na minha conta. Dinheiro teu é teu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. E assim... Isso é bacana. A gente assim, pegar até essa linha de administração, se a gente for pra Bíblia, você vai ver, chegou uma época que, para Moisés realmente ele conseguir liderar um povo, ele precisou pegar pessoas que pegavam as menores coisas para poder ajudar a pulverizar ali, e nele chegava realmente aquilo maior. Então, hoje, numa gestão de empresa, as pessoas te ajudam, você tem apoiadores do seu lado, braços direitos, e aquele algo maior, você tá ali para resolver, você tá ali para dar o... na verdade, quando chega em mim é só a bola quadrada, né? A bola... né? Quando chega em mim é só quando é o quadrado mesmo. Mas é normal, a gente passa, é o dia a dia, é nosso trabalho e tem que tocar. A questão é, se você pensa em crescer, se você pensa em expandir o teu negócio, você tem que pensar com a cabeça de empresário. Não adianta você pensar com a cabeça de corretor ou de operacional, senão você não cresce. E hoje eu passo, vamos dizer assim, 50%, 60%, 70% do meu dia pensando em como o meu negócio vai crescer. Eu falo 50%, 60% eu penso como é que o meu negócio vai crescer, 30% eu penso resolvendo as questões burocráticas do meu sistema operacional que precisa ser resolvido, questão financeira, contábil, jurídica, que muita coisa cai na minha mão. E, cara, operacional mesmo, eu tava comentando o Cássio vindo pra cá, eu não faço uma venda desde março, E a minha empresa esse ano já fez 400 vendas. A União já fez 400 vendas esse ano, mais de 400 vendas no ano. É vendas, né? É muita venda. Se a gente pensar, são mais de 2 vendas por dia corrido. Então é muita venda. O Cássio que trabalha no ramo sabe o que é isso, cara. É 2 vendas por dia. É um resultado exponencial É gigantesco. absurdo. Então, assim, mas pra gente chegar nisso, esse resultado exponencial aconteceu de um ano pra cá, né? Sim. Foi quando a gente transformou uma empresa que vamos dizer assim, a gente aumentou a nossa empresa em termos de faturamento, em termos de quantidade de vendas, 7 vezes do que era em um ano pra cá. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu sou mais nada, mas quando eu tive 100% do controle nas minhas mãos, vamos dizer assim, do joystick nas minhas mãos, eu pude fazer e expandir do jeito que eu queria que era o correto, né? Então, alocar o recurso no lugar onde eu achava certo, alocar as pessoas. E Deus me deu um dom que graças a Deus, eu vejo como um dom dele mesmo, que foi saber escolher pessoas certas para estar nos lugares certos. Então, hoje eu tenho um time de gestão muito competente, muito bom, que consegue tocar o negócio e eles tomam conta como se fossem deles, assim. Sim. Porque eles recebem em cima do resultado, eles recebem em cima das vendas da equipe. Então, eles são todos comissionados em cima das vendas da equipe. Então, a equipe vendendo, eles ganham também. Eles crescem juntos. Então, eu tenho uma pessoa que pensa 100% no meu operacional para o meu negócio rodar. Que é um diretor geral, comercial, que pensa... Eu falo assim para ele, é o Santana, você deve conhecer o Santana. Eu falo, Santana, é para rodar assim, 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 assim. A nossa mentalidade é essa. Faz... Eu ia usar um palavrão até, perdão. Eu ia falar, faz essa porra andar, mas é mais ou menos isso, cara. Você tem que fazer o negócio andar, meu irmão. Você tem que fazer o negócio acontecer. Põe o negócio pra rodar. E ele faz o negócio rodar. E a gente tem 4 gestores, cada gestor em torno aí mais ou menos de 12 a 15 pessoas por equipe. Então assim que tá a nossa estrutura hoje. Nossa estrutura comercial. Você falou que, uma frase agora, que antigamente era Imobiliária União. E hoje é União Imobiliária. O que te trouxe, assim, a pensar e perceber que as pessoas, elas vêm primeiro,
que vocês mexem com sonhos das pessoas, são sonhos grandes, que é a casa própria, e às vezes até pessoas que fazem desse mercado um estilo de vida, de financeiro. O que trouxe você pensar nisso? Porque não é todas as imobiliárias ou todas as empresas que pensam nisso. Tem muitas empresas que elas só estão pensando só no financeiro. O que levou o Pedro a tomar essa decisão e o que você já viu de diferença quando mudou isso? Se essa empresa está pensando só no financeiro, pode ter certeza que é uma das próximas a quebrar dentro da cidade. Ou qualquer lugar possível. Se você pensar só no seu dinheiro, só na grana, cara, você... Desculpa, mas já era, acabou. Porque, obviamente, dinheiro é importante, é muito importante. Nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. A empresa precisa rodar, precisa sobreviver. Mas quem alimenta a empresa, quem faz a empresa girar são pessoas. Em cada linha de produção, você tem alguém ali na ponta da corda que está lá fazendo aquele negócio girar. E se eu não entender que esse cara precisa estar trabalhando feliz, precisa estar trabalhando contente... Esse cara não vai produzir para mim. Sim. Esse cara não vai produzir nem para ele, nem para mim, nem por nada. Ele precisa entender... eu preciso entender como empresário que a pessoa mais importante do meu negócio é meu corretor. Meu corretor precisa estar contente com aquilo que ele está fazendo. E se ele não estiver contente, não tem problema. A gente, cara, conversa, realinha, retraça a rota, e se ele não tá contente mesmo assim, tá bom. Eu falo que trabalhar um corretor que trabalha numa imobiliária aqui não é um namoro. Cara, às vezes é legal pros dois, às vezes é legal pra um lado só, às vezes é legal pro outro. Lado, né? Então, assim, a gente tem que sempre tentar equalizar pra ser bom pros dois lados. E tá tudo bem terminar esse namoro em qualquer momento, desde que não seja com sacanagem, com traição, assim, a gente pode terminar numa boa. Mas hoje a gente vê que o turnover da União é muito baixo. A gente tem muito poucos corretores que saem da União por não se identificarem com o processo, não se identificarem com aquilo. Porque a gente tenta implementar um processo de cultura de empresa muito forte. Então, a gente faz treinamento constante, a gente faz capacitação e gera um senso de pertencimento muito legal na equipe. Se você ver a nossa equipe hoje, a equipe é muito engajada. A galera tem, tesão de postar e marcar pra gente repostar, de ter orgulho de falar, eu trabalho na União. Porque é um lugar muito legal. Vou falar não por nada, mas a gente é muito legal, cara. Isso é bom. A gente é muito legal lá dentro. E a gente se diverte, a gente dá risada, a gente produz, a gente brinca. E, cara, isso gera muito legal, isso gera conexão até mesmo com o cliente. Porque o nosso cliente hoje, ele olha pra gente com outro olho. Ele fala assim, a gente recebe mensagens no Instagram que é muito legal. A gente recebeu uma mensagem esses dias, uma cliente que comprou um apartamento com a gente, falou assim, cara, eu sonhava em tocar esse sino. Que a gente tem um sino lá no meio do salão, que a galera vai lá, todas as vendas, toca o sino. E, a gente convida os clientes a ir lá no meio do salão e tocar o sino, pegar a chave, fazer barulho, fazer festa, bagunça. O cara falava, o meu sonho era naquele lugar tocar aquele sino. E mandou, eu tinha acabado de comprar. Falei, nossa, pra mim eu ganhei meu dia. Porque, você vê que o nosso propósito de vida, de impactar as pessoas, de impactar corretores, de impactar clientes, está sendo transmitido para frente. Porque eu consigo transmitir isso para o meu corretor consegue transmitir isso para frente para os clientes e, cara, isso é transbordo, é maravilhoso isso, sabe? Então, assim, quando a gente vê que o nosso propósito de vida está sendo cumprido, que é impactar a maior quantidade de pessoas possível e transformar a vida de pessoas através do mercado imobiliário, pra mim, eu falo que, cara, eu posso morrer amanhã que eu tô feliz, sabe? Porque Deus me pôs na terra pra isso. E mesmo depois de tanta raiva que eu passei nesse mercado imobiliário, ele tá me devolvendo tudo, cara. Ele tá me devolvendo tudo e tá devolvendo tudo com juros, correção, com tudo. Eu falo porque se tem uma coisa que é fato nesse mercado imobiliário, que o mercado imobiliário, ele é grato. Porque se você se dedica a ele, ele te devolve. Sim. E ele te devolve grande. Ele devolve grande. Então, o mercado imobiliário é muito grato. Isso é um fato. Pedrão, hoje, eu que analiso, né, a União de fora, mas a gente bate um papo, a gente conversa e tal, hoje a gente fala, é a cara do Pedro, né? A cara da inovação, a cara da questão de mentalidade, de não ficar somente uma técnica de não, mas mudar a mente não somente a sua, que você investe também em conhecimento, mas trazer esse treinamento para os seus corretores. Mas, uma pergunta que eu queria te fazer, da união do Zé Arnaldo
para agora? O que ainda você pegou dos ensinamentos dele e manteve? Na verdade, eu brinco que a gente chegou hoje em dia a praticamente canonizar o Zé Arnaldo ali dentro da União, né? Cara, meu pai era uma escola ambulante, né? Então eu aprendi muito com meu pai o que fazer, principalmente em termos de mesas de negociação. Meu pai era uma sumidade em termos de mesas de negociação. Eu nunca vi... Cara, eu convivi com muito corretor na minha vida. Muitos corretores na minha vida. Então, tipo, eu tenho alguns admiradores, pessoas que eu admiro, assim, que eu tenho umas admirações absurdas. Mas meu pai, eu nunca vi na minha vida um corretor que sabia conduzir uma situação igual ele sabia. Pra mim, meu pai foi o melhor corretor que já passou na história, assim, dentro da cidade de Marília. Eu vi muitos corretores, mas saber conduzir um negócio igual a ele... E eu aprendi muito com isso. Hoje, cara, eu até tava brincando que, tipo assim, vender é viciante, né? É uma adrenalina, é Ainda mais quando você vende quilo, né? Em transformação. E eu tô, tipo assim, eu tô desde março sem vender. Então eu entro nas mesas de negociação com os meus corretores pra me alimentar do meu vício, porque eu preciso me alimentar do meu vício, que é viciante você vender. E eu peguei o jeito de vender, eu aprendi a vender. Mas eu sou nem o dedinho do pé de negociação do que o Arnaldo era, em termos de negociação. Para mim, ele foi o melhor corretor que já existiu. E aí, esse foi a divisão de chaves, Cássio, pegando o gancho da sua pergunta. Quando eu percebi que eu não era corretor, que eu tinha um propósito muito maior do que ser corretor. Meu propósito, eu entendi que eu era empresário, que eu tinha que cuidar do meu negócio. E aí eu falei, caramba, cara, eu preciso sair do operacional. Eu não tenho que ser um corretor referência para os meus corretores, não. Cara, eu passo 100% dos meus clientes hoje para meus corretores. Todos, eu passo todos os meus corretores. Tipo, com exceção de um ou outro, tipo meu cunhado que comprou a casa dele comigo, ou coisa nesse sentido, sabe? Pô, não tem como. Pessoas específicas que falam que quer ser atendida por mim. Eu falo, mas você tem certeza? Tem uns corretores que estão mais bem preparados que eu até para cuidar disso para você. Porque hoje eu penso no negócio como que negócio. E uma coisa que mudou muito minha chavinha, foi que meu pai, ele era um excelente corretor. Só que ele abdicava de alguns pontos da gestão, principalmente gestão de pessoas, que ele pecava nesse ponto. E aí foi aí que eu entendi onde que eu tinha que fazer para crescer. Que a empresa tinha... Onde que a gente tinha que focar para a empresa se desenvolver, para a empresa andar. E aí foi onde que eu falei, pô, é nesse ponto. É capacitação de pessoas, é cuidado de pessoas, é cuidar de gente. E eu entrei aí. Eu tive que tomar uma decisão. Pô, eu sou corretor ou eu sou dono de imobiliária? São duas coisas totalmente distintas. São duas totalmente distintas. E eu vou falar para você, hoje em Marília, eu acho que 99% das empresas trabalham nesse formato, onde o dono de imobiliária é corretor. Eu acho que, salvo engano, tem uma, talvez a Toca aí, que o seu Roberto não é mais corretor, nem nada, que não trabalha. Talvez a Morados também, o Edson, não sei se o Edson ainda vende ou não. Que ele não vende, né? Que fica mais na parte também administrativa. Acho que são duas imobiliárias que o cara não vende, em Marília, que o dono não vende. Então eu falei, eu também preciso... Hoje eu já sou um cara que não vende mais. Então, assim, eu tô dentro desse propósito de não vender e de focar no meu corretor vender, no meu corretor se desenvolver. Por mais que seja viciante, né? Vender, mas... mas aí eu me alimento através da venda dos outros, né? Que também é minha, quando você vê né? o corretor comemorando, tipo, o corretor, puta, vendi, cara, e tal. Acho que o prazer também, nessa adrenalina, o êxtase é a mesma coisa, né? Pra mim é maior, porque eu vejo, cara, que o cara tá realizando o sonho, tá realizando Putz, a hora que um corretor meu faz uma venda, eu vejo... Cara, eu vou lá, todo sino que baixa na imobiliária, eu vou lá ver. Vou olhar a carinha assim, vou lá... Quem que é? Não é nem por causa da venda, eu quero saber quem que é o corretor que vendeu. Olha que louco isso, nem pra saber o tamanho da venda, nem nada. Eu queria saber quem que é o cara que tá vendendo. Se ele tá indo bem. Pô, é coisa que é mais gostosa. Você vê corretor nosso comprando casa, comprando carro, indo viajar pra fora do país. Transformação de vida, Transformação completa do cara. O cara mudando completamente de vida. O cara às vezes chega quebrado na imobiliária. Hoje o cara tem carro zero. Hoje o cara tem... cara que ganhou 200, 300 mil esse ano já dentro da imobiliária. E querendo ou não, você vai estar vendo, é uma venda também, só que você vai estar fazendo o quê? Além de você estar comemorando porque a sua empresa vendeu e é sua, e você vai estar comemorando que aquele funcionário,
aquela pessoa Aquele também... colaborador tá se desenvolvendo, né? Porque eu acredito Sim. muito no desenvolvimento humano. É o dobro, né? Ainda. A gente tem que pensar, cara, uma coisa que é fato, né? Se você acha que conhecimento é caro, investir em conhecimento é caro, é porque você não experimentou ignorância. Cara, um funcionário bom é caro, porra, experimenta ter um funcionário ruim. É muito mais caro, é 1000 vezes mais caro. Então você tem que pensar nisso. Cara, por isso que eu invisto constantemente em capacitação, em treinamento. A gente faz treinamento constante. Se você pode olhar no meu Instagram, você pode olhar no Instagram da Imobiliária, cara. A gente faz treinamento quase toda sexta-feira. E o Cássio me comentou, você trouxe agora um evento bem bacana também, eu né? fiz o União Day. Na verdade, a gente sempre faz. A cada 6 meses, a gente sempre faz um evento chamado União Day. Que a gente traz pessoas de fora pra dar palestra, dar treinamento, dar capacitação pra galera. E esse foi um marco histórico, na verdade, porque foi junto com o rebrand, né? A gente fez o rebrand da marca e a gente trouxe pra esse dia, a gente trouxe o Gustavo Rangel. E a galera não tava esperando. O Gustavo Rangel é o maior nome do marketing imobiliário do Brasil. Uma fera, hein, cara? O cara é maravilhoso. Assim, hoje eu tenho o Gustavo como um amigo meu, praticamente. Putz, é um querido do meu coração. E a gente trouxe ele e eu trouxe o Carlos Minami também, que é um dos melhores gestores de tráfego imobiliário. De gestão de tráfego imobiliário é o melhor do Brasil também, disparado. O Minami veio, a galera sabia que ele vinha, mas o Gustavo Rangel, ele chegou de surpresa no meio do evento. A gente, obviamente, eu tinha combinado com ele e tal, e ele entrou, cara, a hora que a galera viu, parecia que tava vendo Pelé, assim, parecia que tava vendo a Xuxa. Cara, foi coisa de louco, fera. Foi um absurdo, assim. E foi maravilhoso, foi um evento maravilhoso. A gente fez o rebrand, mostrou a marca nova pra galera, que ninguém tinha visto, os corretores não tinham visto a marca nova. E demos a notícia também que a gente tinha comprado os 2 terrenos na Avenida Cascata, que a gente ia começar, a ideia nossa nos próximos 2, 3 anos, começar a construção do prédio novo já. Pra gente vai estar num baita de um lugar ali, a Cascata tá crescendo demais, né? E aí, e o prédio vai ser 2 vezes maior do que o meu atual. Sim. Pra caber toda a quantidade de gente que a gente quer botar no estilo que a gente quer botar lá dentro. Vai ser maravilhoso. A ideia nossa é trazer... Vai ter um espaço só para capacitação. Eu vou ter um auditório para 100 pessoas sentadas para capacitação, para treinamento. Cara, por isso que eu falo, muitas pessoas hoje, até pessoas que estão nos assistindo, empreendedores, empresários, cara, eles têm às vezes a agonia de investir em capacitação. Eu tava dentro de uma empresa aqui em Marília, e a moça falando, eu já falei pro meu patrão, tem que investir em treinamento. Ele fala que não precisa. Cara, ainda tem empresas hoje que não investem em treinamento, mas verdadeiramente, quanto mais ele investir em treinamento, mais ele vai vender, mais o colaborador dele, ou o parceiro dele, ou até o mesmo corretor dele, vai estar vendendo mais, e automaticamente a empresa dele vai prosperar ainda mais. Mas esse é o segredo. As pessoas estão muito fechadas para treinamento. Cara, o segredo é capacitação, treinamento e cuidado de gente. Meu irmão, pessoa feliz produz. Eu tenho um amigo meu que se formou comigo, o Vini, na faculdade, ele trabalha com felicidade empresarial. Gestão de felicidade empresarial. Cara, ele faz consultoria para Unilever, só para empresa top, assim, no mercado. E, cara, você vê o quanto o cara feliz produz muito mais, isso é um absurdo, assim. O cara, quando tá feliz, motivado, ele produz muito mais. Sim. E o grande segredo é você motivar, maximizar a felicidade do teu colaborador. E cara, esse é o segredo nosso, que foi um divisor de chaves de quando eu defini lá atrás, voltando àquela questão do meu pai, definir para onde eu tinha que agir, entendeu? Depois que meu pai morreu. Depois que ele faleceu um ano atrás, eu falei, eu quero fazer desse formato. É esse formato que eu quero tocar minha empresa, é esse formato que eu acredito ser o melhor para minha empresa. E a gente vem se desenvolvendo, vem mudando a regra do jogo nossa para ter sempre as pessoas como principal foco. Tanto o colaborador quanto o cliente da ponta da mesa. Você falou de, tipo assim, tem gente que fala, eu trabalho na União, tem prazer. Eu lembro que quando eu trabalhava como funcionário e eu trabalhei numa empresa que, quando eu entrei, eu não sabia, eu fui indicado, o pessoal da minha família falou que era uma empresa muito boa e tal, já trabalhavam. E aí eu comecei a ver, era uma empresa grande, tinha 400 funcionários e tal, e aí eu comecei a ver o cuidado dessa empresa conosco. E aonde eu ia prestar serviço, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, cara, você não sabe se tá precisando de alguém, porque eu fiquei sabendo que só quem tá lá dentro coloca outra pessoa. Cara, não sei o quê. Eu comecei a perceber até o cuidado que o pessoal tinha para selecionar frutas depois do almoço.
Cara, eu nunca tinha visto tantas frutas, assim, belas. E aí, o dono sempre falava que ele sempre escolhia o melhor para os funcionários dele, para os funcionários saírem motivados. E eu lembro que quando caía chamado, alguma coisa assim, pra gente, que eu era técnico nessa época, alguns amigos falavam, eu ficava até mais tarde, e não ligava. E estava feliz, e eles estavam satisfeitos. E a empresa crescendo. E a empresa crescendo. E ali, nossa, você falando, eu vejo que eu lembro bem essa história na minha cabeça. Cara, eu falo isso muito legal. Eu falei isso, inclusive no Marília Notícia, quando a gente deu a entrevista, falei justamente sobre isso, que tipo assim, pros nossos, sempre o melhor. Vou trazer um cara pra falar de marketing imobiliário, cara, eu trouxe o melhor do cara do Brasil pra falar pra eles. Cara, gastei uma nota pra fazer um evento, mas eu fiz o evento. Pra eles verem que você tá ali junto com eles. Porque a gente tá junto. Assim, família, né? Eu não tô pensando, igual eu tô falando, não tô visando só no meu lucro nem nada. Sim. Obviamente, cara, obviamente que eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero cuidar da minha família, tá, etc. Eu tenho minhas aspirações pessoais, como Pedro Pessoa Física, várias, cara, diversas. Mas, pra mim, o que importa, de fato, é ter pessoas do meu lado qualificadas pra gente ter um futuro brilhante juntos, sabe? É isso que eu penso. Ô, Pedrão, você estava falando, né, a questão do seu pai. Quando ele chegou a falecer, lógico, tem aquele momento, né, do luto, aquele momento que você fala, poxa, perdi o meu pai. Além de pai, a inspiração que você falou, que você fala dele como corretor, tipo, você fala, cara, o cara era o meu herói como corretor ali, o melhor e tal. Cara, mesmo no meio do luto ou pós-luto, como que você conseguiu digerir tudo isso e falar assim, cara, a partir de agora eu vou ter que assumir de vez a ponta e sem o meu mentor, o meu herói do lado, às vezes, para poder me direcionar de alguma forma que eu não tô vendo? Eu não digeri até agora, né, na verdade, não tive tempo pra isso. Porque quando eu assumi, na verdade, no dia seguinte que meu pai morreu, eu tinha que estar lá. Porque no dia seguinte que meu pai morreu, eu tinha uma empresa que meu pai deixou, uma empresa boa, uma empresa forte, mas uma empresa que tinha dívida, uma empresa que tinha passivo, uma empresa que tinha um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para cuidar e que não produzia para sustentar nem esses passivos. E eu falei, a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, porque tinha muita coisa que ficava na mão dele, que eu não tinha acesso. Coisa que ficava com o advogado anterior, que ficava com o contador anterior, que ficava com coisa que eu não tinha acesso. Tanto que hoje eu mudei toda a minha equipe de prestador de serviço da imobiliária. Eu troquei advogado, troquei contador, troquei tudo que prestava serviço pra gente. Porque pra mim, sim, uma coisa que eu não tinha acesso. Mesmo quando eu tava à frente da empresa, todo mundo ficou esperando meu pai morrer pra me mostrar. E a hora que mostraram pra mim, um monte de gente no mercado sabia, um monte de coisa. E eu chegava e falava assim, o cara vai quebrar. Quantas vezes não ouvi isso? Você, puta, como é que tá indo? Tá indo bem? Porque, se precisar de alguma coisa, né? Sabe, aquele jeito assim. Aí o outro ligava e falava assim, fulano falou, tal. Aí chegava os amigos de verdade e falavam assim, cara, eu tava numa roda, fulano falou que você não aguenta mais 60 dias. Nossa. Que a empresa vai quebrar. Aí o outro na outra roda falando... agora que o pai foi embora, o filho jamais vai ser igual a ele, vai tocar a empresa igual a ele. E realmente não toquei mesmo. Graças a Deus, como gestão de empresa, eu toquei melhor como gestor de empresa. Ele podia ser melhor corretor que eu e não tem nem pretensão de ser um dedinho do pé do que ele foi como corretor. Mas para gerir empresa, eu, graças a Deus, transformei uma empresa que fazia 30 milhões de venda ano, 35 milhões de venda ano, numa empresa que faz 20, 25 milhões de vendas por mês. Então é assustadora a transformação. É um absurdo, assim. E muita gente, na verdade, ela não quer, ela assim, entre aspas, ela até fica esperando a sua queda. Muitas pessoas não entendem que, aquele cara também tá preparado, Deus também pode capacitar ele. Muitas pessoas falam assim, ele vai quebrar. E fala. Não dou um ano, não dou 60 dias. Nossa, e o que mais tem? Cara, e o que mais tem? E o que mais alegria tem? Que a pessoa tem disso, né? Agora, é muito complicado, cara. Eu prefiro olhar e falar assim, cara, eu mesmo, por ser do mesmo ramo seu, né? E pedir pra Deus dar direção, né? Sim, cara, eu fico olhando, outras vidas estão ali. E fala e fica esperando. Nossa, o que teve de gente esperando, tipo, meu pai morrer pra aparecer uns abutres em cima, assim. Imagina.
Tipo, chegar gente falando assim, querendo oferecer, tipo, pô, você sabe o prédio da Rua Bahia, chegando e falando assim, ó, se você precisar, eu tenho 2 milhões aqui pra comprar esse prédio seu. Sabe, tipo, achando que eu ia Já começar a desfazer de tudo. desfazer. Pô, quanto você acha que um prédio daquele, você acha que vale quanto, cara? 2 milhões, que não é. Pelo menos, sei lá, pelo menos 5, 6 milhões, um prédio Aonde daquele. está, né? Onde tá, do jeito Quantos que tá. metros quadrados tem ali? Tem 480 de construção. E de... Terreno tem 720. Então, como que? 2 milhões? Esquece. Cara que chega, tipo, sabe, querendo abutre mesmo, esperando a carniça Só feder. esperando. Sabe? E aí eu não tive, foi o que você falou, como é que você lidou com aquilo? Eu não lidei, eu fui perceber que meu pai tinha morrido 1 ano depois que ele morreu, no dia dos pais. Dia dos pais não, no dia que fez 1 ano de morte dele. Que eu olhei e falei assim, caraca, velho. Olha o que eu fiz em 1 ano, olha o que eu... No dia 17 de julho desse ano, eu desabei de chorar, o que eu não tinha chorado fazia 1 ano. Que eu olhei pra trás, eu falei, cara, como que foi, sim, como que Deus me conduziu pra fazer tudo isso? Porque eu olhei pra trás e falei do que a gente tava, do que eu tava, de tudo que eu vivi e de onde Deus me trouxe até aqui, é só pela graça, pela misericórdia dele. Porque não tem. E eu olhei naquele dia, cara, eu me acabei de chorar. Dia 17 de julho, eu olhei pra trás e falei, faz 1 ano que tudo aconteceu. E aquele dia eu olhava e falava assim, e agora? E eu não tive tempo pra lidar com o luto do meu pai. Tipo, pra absorver tudo, eu tive que lidar só com coisa prática, com coisa burocrática e fazer o negócio acontecer do dia pra noite. Imagina o tanto de gente chegou assim pra Nossa. você, né? Se você hoje fosse resumir em poucas palavras, qual é o legado que o Zé Arnaldo deixou na União? O legado que você fala assim, meu, esse legado é dele. Se tem um legado que meu pai deixou pra mim e deixou pra empresa, é de ser inconformado com a realidade atual de vida. Meu pai nasceu no Morro do Querosene, né? Na verdade, meu pai nasceu na Água da Cobra, em Amadeu Amaral, no meio do sítio. E ele foi criado no Morro do Querosene aqui, em Marília. Que é hoje a Santa Cecília, antigo Morro do Querosene lá. Ele foi criado lá. E meu pai era vendedor de linguiça na feira. Meu pai era feirante, vendia linguiça na feira. Vendia bijuteria na zona à noite. É um cara que não tinha nada assim na vida. Nada. Foi expulso de escolas por brigar com o professor. Não tinha nada. Um cara totalmente sem perspectiva nenhuma de vida. E a vida foi ensinando, foi tocando ele, foi levando ele pra frente. E ele fazia pizza, entregava pizza. Depois ele entrou numa imobiliária pra pôr placa e entregar carta. Numa imobiliária. Do seu Zé Lozano, muitos anos atrás, 40 e poucos anos atrás. E aí ele entrou nessa imobiliária para fazer isso, tal, na época. E aí começou, como ele colocava muita placa, os caras falavam para ele, minha casa tá vendendo. E ele começou a fazer captação. E aí um dia venderam uma captação dele. E aí ele foi lá e encheu 2 carrinhos de supermercado. E foi na casa da mãe dele lá e falou, mãe, fiquei rico. Descobri o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Naquele dia, porque tipo assim, eles nunca viram aquilo. Foi tudo que eu tinha vontade de comprar na minha vida, leite condensado, chocolatado. Tudo que eu tinha vontade de comprar na minha vida, carne de primeira, que eles falavam carne de primeira, carne de segunda, Sim, né? Antigamente falavam. Carne de primeira não tinha, cara, na minha casa. Não tinha filé mignon, não tinha nessas coisas. Eu comprei tudo. Aquele dia, enchi 2 carrinhos de supermercado e enchi dentro na casa da minha mãe. E ele era um cara inconformado com a realidade de vida dele, que ele queria sempre mais e mais e mais e mais e mais. Isso eu vi ele até morrer. Ele queria viver mais. E não foi foi da vontade de Deus pra ele viver mais. Mas ele era inconformado com a realidade atual. E é isso que eu mais prezo quando eu vou contratar alguém. Ou eu vou contratar uma pessoa, seja ela para cargo de gestão, para cargo de liderança ou para corretor mesmo. E eu falo, cara, fala para você, fala assim, cara, eu quero mudar de vida. Quando o cara fala isso, para mim já ganhou. Me ganhou. Quando o cara falou que quer mudar de vida, para mim ele me ganhou.
ele levou eu para outro nível. Porque eu falo, esse cara que foi meu pai, ele foi um cara que ele era inconformado. E se eu tenho algum legado que eu levou para ele, cara, hoje eu sou inconformado com a minha realidade atual. Eu quero ser o maior do estado, eu quero ser o maior do Brasil, eu quero crescer. E eu continuo assim, eu continuo buscando crescimento, continuo buscando conhecimento. Eu participo, de congresso, assim, onde é que tá os melhores? Que nem, eu tô pensando, um próximo passo meu, é ter locação na imobiliária. Voltar com locação na imobiliária. Se eu tenho esse processo e esse passo meu, que é o meu próximo passo, eu já fui atrás para saber onde é que tá quem ensina bem locação. Eu estava em Curitiba semana passada no evento da Cúpula, aprendendo, o evento chamava Aluguel Master. Não, era Cúpula Conference Aluguel. E eu já comprei o evento da Cúpula de imersão de 3 dias dentro da Cúpula para fazer 3 dias de imersão sobre aluguel. Eu quero aprender tudo sobre aluguel. Quem que ensina bem? São esses caras? Eu vou atrás desses caras. Quem que é o melhor cara de marketing do Brasil? É o Rangel? É o Rangel que vai acompanhar a minha empresa. Quem que é o melhor cara de tráfego pago do Brasil? É o Minami? É o Minami que vai acompanhar a minha empresa junto com o meu gestor de tráfego. Eu quero ir atrás dos melhores. Eu quero estar junto com os melhores. Eu quero ser um dos melhores. Eu fico atrás disso o tempo inteiro. Eu vou atrás para melhorar, para evoluir, para crescer. E é por isso que, graças a Deus, a gente tem crescido e botado uma nova roupagem dentro do mercado imobiliário de Marília. Essa é a minha ideia. Cara, e o que me culmina por dentro, eu ouço você falando assim, cara, é uma esperança total, mas o que me culmina, cara, me irrita por dentro, é ver vários cabeças de bagre, na verdade, falando que investir em conhecimento, investir com quem já trilhou o caminho que você quer trilhar é ser bobo e pagar dinheiro pra guru de internet. Cara, eu fico tão maluco, porque, cara, o conhecimento é tudo. Eu sou fruto de conhecimento, sou fruto de treinamento, sou fruto de livro. Vou falar uma coisa pra você, Cássio. Eu quero que o mercado esteja lotado desses aí. Eu quero que esteja lotado desses caras aí. Porque quanto mais desses caras aí tiver no mercado, mais fácil fica pra nós. Quanto mais desses, desculpa o termo babaca, é melhor. É melhor. Eu tô doido pra encher desses aí. Pra que encha desses aí. Porque o caminho só fica mais fácil, só fica mais aberto. Fica mais aberto. Só fica mais aberto. Eu tô doido. Ixi, pra mim é maravilhoso. Deixa esses caras. Aí você encontra todo dia alguém reclamando. Mas o mercado tá ruim. Mas agora a caixa vai mudar. Aí eu falei, meu amigo, você não tá vendendo, cara. Graças a Deus, só esse mês vendi R$1 milhão sozinho. Não de um imóvel, vários imóveis. É isso. É isso. Não, entendeu? Cara, é muito louco. Mas do quê? Conhecimento. Tá conectado, acompanhando, vendo quem já trilhou. Cara, é muito fácil eu sentar com você um dia, almoçar e eu ficar te ouvindo quietinho. Porque você já tá onde eu quero chegar. E, cara, eu vejo, ficar quebrando a cabeça, eu vejo assim, falo assim, beleza, e eu quero estar em outros patamares, eu quero sentar em outras mesas, eu quero sentar em outras rodadas de negócio. E eu tô indo cada vez mais. Só pra você ter uma ideia, eu tenho uma operação muito legal de Minha Casa Minha Vida hoje, né? A gente vende, na nossa operação, cara, mês passado vendemos 46 unidades, no mês retrasado vendemos 57 unidades de Minha Casa Minha Vida. Cara, é muita venda, só dentro dessa operação de lançamento de Minha Casa Minha Vida. E eu conversando, cara, eu tava em Salvador, fui palestrar lá em Salvador, e eu tava conversando com um cara de Alphaville, e ele tem uma boutique de alto padrão, dentro de Alphaville. Eu falei, cara, quero muito aprender com você. Ele falou, aprender comigo? Você tem que me ensinar. Um cara de 40 anos de mercado. 40 anos de mercado, ele só trabalha com imóvel de alto padrão. Ele falou, você vem aqui, quanto é que você quer pra montar essa esteira de operação de Minha Casa Minha Vida que você tem dentro da sua cidade, pra você montar aqui em Barueri pra mim? Vou ver quanto que você quer. Você quer um pedaço da operação? Você quer dinheiro pra montar ela pra mim? Faz o que você quer. E é isso que eu tô buscando hoje. É a gente expandir essa linha de conhecimento, de transcender essa linha de conhecimento. Só metodologia, né? Você criar essa metodologia e expandir. É isso, cara. Porque, tipo assim, a metodologia não é algo impossível, assim. É algo fazer o trivial. É você saber onde investir, você saber alocar o seu recurso, alocar da maneira correta, fazer as coisas andarem da maneira correta. Entendeu? Então é isso, é o básico. A gente fazer o básico bem feito. E tem que ser feito. O básico tem que ser feito. É legal você falando sobre do conhecimento, porque o Cássio sabe, eu dou mentoria pro pessoal que quer aprender a trabalhar na internet. E infelizmente às vezes a gente vê o pessoal às vezes falar, só quer vender mais um curso.
Mas o cara não percebe. Quando eu abro as vagas para mentoria, entra algumas pessoas e eu converso com eles, eu falo aqui, ó, você tá vendo essa ilha aqui? Talvez você esteja aqui, ó, e eu já passei, e nesse meio tem um jacaré ali. E eu já passei, esse tempo que eu perdi, eu cheguei ali já com algumas cicatrizes, já cheguei ali machucado, é o tempo que você vai economizar, vai aprender e depois você não vai renovar o que eu fiz ainda. Você vai aprender e vai renovar. Sim. E o conhecimento, cara, é isso que vai transformar. Eu falo pro pessoal em casa, não perca tempo, busque conhecimento, que eu tenho certeza, assim como o Pedro está mudando a história da empresa dele, se você buscar conhecimento em todas as áreas, familiar, religiosa, espiritual, tudo. Buscou conhecimento, você vai ver que você vai ter um novo modelo de vida. E, cara, isso é maravilhoso, porque, tipo assim, conhecimento você adquire a todo momento. E você pode adquirir com todo mundo. Cara, eu tava... Tá vazio, né? Entrar num lugar, entrar num podcast cheio e falar, eu tô vazio pra me encher meu balde, né? Antes da gente começar o podcast, o Cássio tava contando um pouco da história dele. Cara, aquilo ali foi maravilhoso. Que foi enriquecedor pra caramba na minha vida hoje. Tudo que ele contou pra mim, eu falei, cara, eu não sabia nem um terço da sua história, assim, de tudo que você já passou. E eu falo que, assim, todo momento a gente tá aprendendo. Sim. A gente tem que aprender e a gente tem que ter humildade para ouvir de tudo quanto é lado. Tem muita gente que tem muito conhecimento que distribui. Sim. Que distribui de graça, sabe? Então eu falo, a gente tem que buscar, tem que aprender, tem que ser humilde para saber ouvir também. Não só falar. Falar até papagaio fala, né? A gente tem que saber ouvir. Até por isso que Deus deu 2 ouvidos pra gente. E é isso que motivou eu e o Cássio a trazer o Superacast para a vida real, para mostrar, porque eu falo que as histórias que passaram aqui, os conhecimentos, as coisas que se as pessoas estiverem lá em casa, entrasse para assistir e viesse com o balde vazio e começasse a observar cada um que passa aqui a história, elas vão ver que se ela pegar um pedacinho de cada um, ela vai se transformar. Tem muita coisa boa, coisa boa. E é isso que trouxe nós. Falamos, mais tem muita coisa boa. Vamos transbordar isso. É isso. Passar, muito bacana. Transbordar para jogar para as pessoas e trazer isso para todo mundo. Pedrão, agora eu vou te fazer um pedido. Você vai ter média aí de um minuto pra você responder, hein? Você vai dar um recado para 4 pessoas, certo? Você vai virar para aquela câmera ali que é sua. Tem as pessoas já? Hã? Não, tem? eu vou te falar as pessoas. As pessoas que você vai dar o recado. A primeira pessoa que você vai dar o recado é pra sua esposa. Que ela está ali, esse vídeo vai eternizar. Então você vai virar ali e mandar um recado pra Renata. O que a Renata representa na sua vida por um todo? Cara, a Renata, pra mim, ela é eu. Nós somos um só, né? A Renata e eu, nós somos um só. É uma parceria que transcende qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de união. A gente é uma pessoa só, que a gente é um pelo outro, a gente é um em carne, a gente é assim, não dá pra explicar. Então, o que eu quero dizer sobre a Renata é que ela pra mim, hoje, é meu braço direito, meu braço esquerdo, é todo o meu suporte, todo o meu alicerce. Sim, quando a gente tá junto, assim, é muito mais fácil tudo. Quando a gente tá próximo, quando a gente tá perto, é tudo muito mais fácil. Então, a Renata trabalha comigo há 1 ano e meio já, praticamente, e cara, a gente junto, a gente construindo a nossa família, a gente construindo uma vida a 2, a gente construindo uma vida feliz. Assim, pra mim, ela é tudo pra mim, assim, é meu amor, é minha vida, é tudo que a gente pode querer um dia, assim, ter lá ela, tudo que eu poderia querer na minha vida é ter uma pessoa que nem ela do meu lado, lutando e pelejando as mesmas guerras junto comigo e vencendo e celebrando, conquistando tudo do meu lado. Então, o recado que eu tenho pra te dar é, meu amor, obrigado por tudo, por todo momento, por estar ao meu lado, por lutar junto comigo e por crescer junto comigo, porque
A gente pode até chorar, mas a alegria sempre vem pela manhã. E a gente chorou junto e a gente vai celebrar e já está celebrando toda a alegria junto. Legal, cara. A próxima pessoa que você vai deixar uma chave agora para abrir as portas do futuro é um recado exclusivo para seus filhos. Para os meus filhos, Uma chave para eles abrirem portas no futuro. O que você falaria para eles, deixaria aqui? Porque eles vão assistir isso no futuro. Zé e João, o pai não pegou nada, vamos dizer assim, fácil. Tudo que a gente teve uma vida boa, a gente teve uma vida muito legal quando eu era criança como vocês, mas quando a gente assume as certas responsabilidades na vida, a gente tem que entender que a gente muda a chave. E quando a gente muda de chave, a gente assume algumas responsabilidades que são inerentes a qualquer processo de crescimento, a qualquer processo de desenvolvimento pessoal. E o que eu espero para vocês, e eu entrego na mão de vocês hoje, é que vocês tenham fé, sabedoria, saibam adquirir conhecimento, saibam adquirir respeitar o próximo, ter humildade e saber que com fé, com humildade e com conhecimento, vocês abrem qualquer porta do mundo. Você tendo fé, você tendo humildade e você adquirindo conhecimento. Você abre qualquer porta do mundo. E eu quero deixar para vocês, na mão de vocês, a chave hoje do conhecimento, da fé e da humildade, para vocês poderem abrir todas as portas do futuro na mão de vocês. Maravilha, cara. É bacana falar dos filhos, né? Bem legal, cara. É muito massa. Cara, uma outra pessoa que eu quero que você deixe o recado nesse momento é pro seu time. Qual recado você deixaria pro seu time hoje que te ajuda a fazer essa engrenagem girar de uma forma tão redonda, cara? Eu acompanho e vejo. Então, qual o recado pro seu time hoje? Bora, time. Vamos lá. Cara, meu time, eles são... como eu brinco que a gente gosto muito da teoria do polvo, né? Que o polvo, ele é um dos animais mais inteligentes, acho que o mais inteligente da natureza, depois do ser humano, porque ele já foi considerado o animal mais inteligente da natureza. E o polvo, ele tem vários tentáculos, ou seja, tipo, o polvo, ele consegue pegar tudo que tem em volta dele e mapear tudo que tem em volta dele por vários tentáculos. E eu enxergo a gente como um polvo. Eu falo que a gente tem algumas cabeças pensantes, pessoas que pensam numa parte estratégica, mas se não tiver os tentáculos para o negócio andar, para o negócio desenvolver, para o negócio rodar, a gente não é nada. Eu falo, time, vocês são fera. A gente precisa de vocês. A gente precisa do empenho de vocês. Eu preciso de vocês constantemente no nosso dia a dia, vocês felizes, vocês motivados. E, cara, vocês são a engrenagem disso tudo. Sem vocês, essa empresa não gira, essa empresa não anda. Então, vamos lá, botar pra cima, porque vocês, sem dúvidas, a gente pode não ser a maior, mas com certeza nós somos a melhor, porque eu tenho os melhores do meu lado. Que massa, que top. E o último recado que eu quero pedir pra você falar diretamente pra câmera é: as pessoas que estão em casa hoje, elas querem empreender, elas querem montar um negócio, ou às vezes já tem, mas estão travadas, não conseguem evoluir. Qual é o recado que você deixa pra essa pessoa, pra esse empreendedor, pra esse empresário que às vezes tá pensando em desistir? Ou até mesmo abrindo uma pergunta dele. Há pessoas que às vezes que estão para receber uma responsabilidade como você recebeu. Dá um recado para essas pessoas que a família, a pessoa vai pegar essa empresa. Dá esse recado para essa pessoa assim. O que eu posso falar para essas pessoas e uma dica que eu posso dar constantemente é: se você quer crescer o teu negócio, você quer expandir o teu negócio, para de pensar no operacional. Pensa no estratégico. Porque se você não pensar em crescimento, você não pensar como que tua empresa vai crescer e você pensar somente no operacional e você pensar somente no dia a dia, a tua empresa não desenvolve. Primeira coisa que eu falo, traça um planejamento de longo prazo, porque quando você pensa no longo prazo, você já pensa quais são os próximos passos que você vai dar. Quando eu fiz isso, e eu destravei muito isso em setembro do ano passado, quando eu fiz a primeira imersão que eu fiz na Cúpula,
Fizeram desenhar um planejamento de 5 anos para a União. Fizeram desenhar um planejamento de 5 anos. E para eu ver como que eu chegaria lá. Quais eram os próximos passos para chegar lá. Isso destravou minha mente. Então, você, empresário, primeira dica que eu dou para você. Quer fazer tua empresa crescer? Faz um planejamento de 5 anos. Quanto você vai estar faturando em 2024? Quanto é que você vai fechar em 2024? Quanto você vai faturar em 2025, 26, 27, 28 e 29? E quanto você vai estar lá em 29? Depois que você fizer isso, quanto você vai estar faturando? Como você vai fazer para chegar no próximo passo? Sempre pensa no próximo passo. Para eu chegar nesse próximo passo, quanto que você tem que ir? Eu fiz esse planejamento na cúpula em setembro do ano passado. E eu coloquei que eu queria fechar no ano de 2024, 2023 com 75 milhões de venda. E aí eu coloquei que em 2024 seria 100 milhões de venda, 2025 seria 150, 26, 200, 27 era 24, 100, 25, 150, 26, 200, 27, 250 e 28, 300. Em 2023, nós fechamos com 100, 103, para ser mais exato. Nós fechamos com 103 em 2023. Em 2024, nós estamos em agosto, e eu tinha uma meta de 100 milhões, né? Em 2024. Nós estamos em agosto e nós já temos 140 milhões de venda. Em agosto. Ainda falta praticamente 4 meses e meio para gente fazer esse resultado. E a nossa expectativa e a nossa meta, depois que a gente bateu a meta, a gente brinca, né? Batemos a meta, vamos dobrar a meta. Então a gente tá em busca ensandecida dos 200 milhões. A gente vai bater os 200, a gente quer os 200 e nós vamos atrás dos 200. Então assim, faz o planejamento e vê o que você precisa fazer. Pô, eu preciso focar nisso aqui. Eu sou um empresário de loja de doce. Pô, beleza. Como é que tá? Tô estagnado. Pô, beleza. O que você quer estar daqui 5 anos? Como você quer estar? De que jeito você vai chegar lá? De que jeito você vai evoluir? Qual que é o teu próximo passo? É abrir uma filial? É mudar a estratégia? É abrir um iFood? Sei lá. Eu não sei, não tenho nada de doce. Sim. Apesar de ter tido vários CNPJs de vários segmentos da minha vida, na verdade, né? Eu já tive empresa de churrasco, eu já tive empresa de pós-graduação em odontologia, eu já tive empresa de material online de ministério infantil de igreja. Cara, eu já tive um monte de coisa. Eu sempre gosto de fazer esses investimentos em empresas pequenas, startup e tal, porque eu creio muito nisso. Sim. Então, eu penso sempre no próximo passo. Qual que é meu próximo passo? Para onde eu vou agora? E é isso que a gente tem que eu dou de recado para o empresário. Pode ser um pouquinho a mais, mas esse é o recado. Não, show de bola. Esse recado que você deu aí parece simples, mas muitas pessoas não fazem. E aí a pessoa acaba... Ela não sabe, né? O que já aconteceu comigo, isso também na minha empresa, de não saber qual é o próximo passo. Aonde você quer chegar, né? E tem tem uma frase, né? E se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, sim, né? E então eu falo... Hoje eu tenho uma lozinha lá que eu coloco a minha semana ali já, e eu coloco... até vi um outro empresário fazer... Ele fez um negócio bem legal também, que ele escreveu como ele queria estar, como ele estava há alguns anos, ele foi escrevendo num livro, foi escrevendo, e depois, não sei se você chegou a ver o Marcos Paulo. E não, depois sim. Passou alguns anos, ele foi ler o Kaiser também, né? Uhum. Ele foi ler e estava escrito tudo o que ele tinha. Eles mandaram um e-mail para ele mesmo. Para eles mesmos, verdade. Entendeu? Mandaram um e-mail para ele mesmo. Tal ano, eu vou estar assim, assado. E um dia eles olharam juntos e falaram, vamos abrir aquele e-mail. Foi ver e os caras estavam desse jeito mesmo. Cara, é muito louco isso. Porque, tipo assim, eu não fico pensando no Pedro, pessoa física, né? Sim. Eu fico pensando na Imobiliária União. Na União Imobiliária agora, né? Ainda tá difícil ainda, né? Eu fico pensando na União. Como que a União vai crescer? Eu sou consequência. Eu falo assim, cara, eu quero impactar os outros, eu quero que a empresa cresça, eu quero impactar a vida das pessoas. Eu sou consequência desse lance. Eu vou no vácuo disso. Então, eu tô nesse processo aí de crescimento da empresa e eu penso na empresa. Eu não penso em mim.
eu quero ter daqui tanto tempo uma Ferrari. Não, cara, eu não sou assim, não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu quero ter daqui 1 ano impactado a vida de 1 milhão de pessoas. Eu quero ter, sabe? É isso que eu quero. Esse é meu lance. Eu quero chegar daqui 1 ano, eu quero ter transacionado dentro da União 1000 unidades. Eu quero chegar em 2025 e falar assim, o meu plano esse ano é União 1000. Eu quero fazer 1000 vendas esse ano. E eu vou fazer, e eu vou atrás, porque eu quero impactar cada vez mais as pessoas através do nosso negócio. Dinheiro é bom, vai vir. Dinheiro vem. Dinheiro vem, dinheiro vai. É complicado isso a gente falar, até mesmo porque muitos dos problemas das pessoas vêm em função dos bens financeiros, dos problemas financeiros. Mas, cara, a partir do momento que você desapega daquilo e você pensa num propósito, o resto é consequência. Não vai te faltar. Tem promessa de Deus para isso. Tem promessa que primeiro você buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Exato. Né? Primeiro você busca o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vão te faltar nada. Não vai te faltar nada. É legal ver você falando assim, que a gente percebe só de você, que você acredita nisso. Eu falo que a pessoa, quando ela acredita em si mesmo, ela é imparável. Cara, na verdade... Ela é imparável. Não é nem questão de acreditar. Eu assim, quando eu assumi a imobiliária e eu falei, cara, isso aqui tá na minha mão, tipo assim... Né, e perguntaram isso uma vez pra mim, mas você acreditava? Você que tinha... Sim. Acreditava que você ia chegar... Do jeito que chegou, eu falei assim, cara, não é que eu acreditava naquele processo que a gente estava desenvolvendo. É que eu tinha certeza que ia dar certo. Não passou nenhum momento da minha cabeça que poderia dar errado. E não passou mesmo. Não passou. Eu fiz tudo aquilo do jeito que a gente foi desenvolvendo. Eu quero essa equipe assim, essa equipe a gente tem que fazer isso. Saí fazendo reforma, Cara, eu fiz uma reforma no escritório inteiro. Gastei mais de 100 mil reais de reforma. Gastei com móveis. Contratei gente. Fiz tudo. E aí eu cheguei, eu olhei e falei assim, em nenhum momento passou na minha cabeça, mas e se der errado? Não passou. Perguntaram isso pra mim, e se desse errado? Eu falei, sei lá, desse deu, porque nem pensei se poderia dar. É aquela máxima, né? É trabalhar tanto para que o plano A jamais tenha um plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo, né? Na verdade. Ô Cássio, quando Moisés tava com aquela multidão atrás dele na beira do Mar Vermelho, você acha que ele falou assim, nossa, e agora? E se esse povo não... O que eu vou fazer com esse povo? B, né? Meu irmão, ele só foi. Ele pôs o pé no mar e o mar abriu. Sim. É aquilo ali. Ou você tem que ir. Você tem que ir. Você tá ali com um monte de gente. É o que eu tinha. Eu tava na beira do mar, com um monte de gente atrás de mim, e o faraó correndo lá atrás de mim. E eu tinha que ir. Eu não tinha outra alternativa. Senão a empresa realmente ia quebrar. Senão iam me engolir. Eu não tinha outra alternativa na minha vida. Eu só tinha aquela. E em nenhum momento passou na minha cabeça que isso podia dar errado. E eu fiz dar certo. E deu certo. E não fui nada por mim. Foi sempre pra honra e glória do nome dele. Porque tudo foi feito pra ele, por ele e sempre é pra ele. Porque ele é o centro de tudo naquela empresa. Eu fiz uma vez um ato profético que eu lavrei a escritura da minha empresa, assinei as cotas do capital social da empresa para ele. E fiz em ato profético, escrito isso. Tô transferindo tudo para Jesus Cristo. Caraca, que massa. Escrevi. Tudo tá sendo transferido para você. E se eu fizer alguma coisa errada, você me cobra por isso. Então tudo que eu tô fazendo lá dentro, tudo eu penso. Porra, eu tô cuidando para alguém. E não é para alguém, eu tô cuidando para aquele que me deu a vida eterna. O rei, né? Por dono de tudo. Então é pra ele. Tudo que é feito dentro daquele lugar é pra ele. Então, assim, é o que eu falo. Eu não tinha alternativa. Eu tinha que fazer dar certo. Pô, Pedro, e se desse errado? Se desse, não sei lá. Não pensei que podia dar. Sim. É isso. É como eu gosto muito da frase que eu sempre falo pra minha esposa. Eu falo, a gente acorda todo dia, né? Na Bíblia fala isso, né? A gente acorda todo dia, tá lá escrito lá. Se você ler, tá lá. Não temas. Sim. Não temos. Tem 366 vezes escrito na Bíblia isso, 366, cara. Você sabe por quê, né? Por causa do bissexto? Por causa do ano bissexto. Então sempre... inclusive o ano que tiver no ano bissexto tem uma... Que vai ter... E tanto na Bíblia, até você estava falando de Moisés, né? São duas atitudes. Do não temas e você falando de Moisés. Porque chegou uma hora que Deus falou assim, por que vocês estão orando? Pede pro povo marchar. Será que você caminha oração, abrir, né? Se você ver a etimologia da palavra oração, é orar
e ação. E ação. É orar e agir. Você tem que orar e ir pra, tipo acima, meu irmão. Vai pra cima. Orar, Sim. você ora e pede no secreto. Você pede no silêncio. Deus fala pra você pedir tudo que você quer pedir no secreto, no teu quarto. E eu ajoelho na beira da minha cama e eu oro pra Deus todos os dias. Eu peço pra Ele que... Cara, aliás, eu tenho constantemente... Eu falo muito louco isso, porque eu falo com Deus o dia inteiro. Eu falo o dia inteiro. Muitas vezes as pessoas veem eu falando sozinho, eu tô falando com Deus. E aí, quando eu vou dormir, assim, eu falo assim, Senhor, boa noite. Porque eu já falei o dia inteiro com Ele. Já Não tenho muito que conversou, ficar pedindo ali na hora. Eu falei o dia inteiro com Deus. Eu falo, Senhor, boa noite. Até aqui o Senhor me ajudou. Que massa, mano. Deus é... E é Deus muito tudo. louco isso, cara. Muito Porque, tipo assim, eu falo com ele e às vezes eu tenho um TDAH meio afloradinho e às vezes eu me perco no meio da oração, né? Eu falo, nossa... Aí eu começo a pensar em outra coisa. Então, como eu faço? O que eu você faço? Eu criou volto já o tempo inteiro conversando com ele, fico o tempo inteiro Uma conversando intimidade, né? com ele. É. Então é como um amigo mesmo, você tá conversando, você, pô... Mas É como cara. amiga, é E isso uma que Deus coisa, quer. eu tava uma vez eu tava numa célula e falaram isso pra mim. Falaram, é um desafio. E desse dia em diante eu tomei isso como pra mim. Conversa 5 minutos com Deus sem pedir nem agradecer por nada. Fica 5 minutos conversando com ele sem pedir nada pra ele, sem agradecer ele por nada. Isso é ter intimidade. É. Tenta depois esse desafio. Verdade. Eu nunca pensei nesse posição, porque eu sempre, eu na gratidão. Você vai orar? É gratidão, muita Você vai gratidão. orar, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, me dê força pra isso, me ajude a ter discernimento pra isso. Meu irmão, tenha Deus como teu amigo. Conversa com ele durante o dia. Bate papo com ele, troca ideia, fala assim, nossa, Senhor, putz, estou passando por isso aqui, ó, vou passar por essa situação tal, nesse momento aqui eu preciso ter um discernimento nesse coisa, ó, e essa situação aqui também tá me deixando assim. Então, cara, conversa. Conversa com ele, tem intimidade, tem proximidade, tem intimidade, sabe? É isso que muda tudo, né? espera, né, da roda. Que a gente esteja próximo dele e é isso que ele quer. Ele quer um amigo, não um pidão e um... Pô, se eu chegar pra você e falar assim, Cássio, obrigado por ter vindo, por ter me convidado, viu, Cássio? É muito prazer, muito bacana ter me convidado, é muito legal. Obrigado, viu, Cássio? É muito bacana. Só. Pô, é chato. Sim. Conversa com ele, troca ideia. Obviamente, faz parte agradecer, ser grato. Ele conhece teu coração de gratidão e ele agradece constantemente. Mas faz esse exercício, é legal. Eu aprendi Cronometra, 5 minutos conversando com conversando. Deus sem pedir nem E eu aprendi nem uma agradecer coisa por nada. também que eu achei muito legal quando eu vi, que é assim, você pede para Deus, vamos supor, se você fez uma oração e falou, Senhor, tá assim se assado acontecendo, você apresenta o projeto ali, o que está acontecendo na sua vida, a partir daquele dia que você pediu, que você apresentou ele, que você entregou e na mão dele, depois daquele dia é só gratidão. Pai, obrigado se aquilo que Se tiver... deu certo, amém. Se não deu, amém também. Não ficar todo Sim. dia lembrando ele, porque ele sabe. Mesma coisa. Ó, nós vamos ter que partir pro final. Não, tá da hora a conversa, mas não vai ter jeito. Nós vamos ter que partir pro final. Quero novamente, né? Nós estamos falando agora de ficar agradecendo, mas quero agradecer você, Pedro, Sim. pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua história, pelo seu sucesso. Obrigadão de Não coração. não é nem o que você imagina, o que ainda há por vir. Tenho certeza. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. E também quero perguntar se tem alguma consideração finais para fazer, mandar um recado ao nosso público. Eu quero agradecer também, Pedro, pela história, por você ter aceitado aqui. E quero falar pro pessoal de casa que eu tenho certeza que você se impactou com essa história, aprendeu muito. Manda esse podcast para os seus amigos, as pessoas que querem assistir. Curta aí, que nem o pessoal fala, senta o dedo no like, manda para os amigos, um monte de gente. E a história aqui, ó, se você acreditou, se você sabe que Deus é com você, então não temas, vai até o fim, que é seu. Aquilo que Deus tem reservado para você é grande e talvez você não está agindo. Faça o que meu Pedro falou, oração, ora e age, que tudo na sua vida vai transformar. Obrigado, Pedro. Beleza. Cara, eu também só tenho a agradecer a você aí de casa que nos acompanha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, seguir nosso perfil do Instagram. Lá vai ser colocado alguns conteúdos dessa conversa maravilhosa que nós tivemos hoje com o Pedro Lazzarini. E para fechar com chave de ouro, eu vou fazer o último pedido a você. Um pedido que veio aqui no meu coração agora. Pra gente encerrar. Você fala, a gente encerra. Se você pudesse e desse
pra hoje só olhar nos olhos do seu pai e dar um recado, o que você falaria pra ele do Pedro que você se tornou após a ida dele? Eu falaria assim pra ele. Falaria... Eu falei pra você que eu ia dar o meu melhor. E pode ter certeza que eu tô dando muito mais do que eu prometi pra você. Tô dando a minha alma, tô dando tudo que eu tenho dentro do lugar que você pediu pra mim pra que eu cuidasse antes de você partir. E eu dei tudo que eu tinha dentro daquele lugar e eu prometi pra você que eu ia fazer dar certo. E tá aqui, tá dando. Isso aí. É isso. Obrigado. Obrigadão, gente. Fica com Deus e até Amém. o próximo episódio. Tamo junto.